Olá, salve Maria Imaculada. Nós estamos já aqui entrando para iniciar a nossa live. O nosso convidado de hoje, o nosso irmão Fabiano, que ele é o responsável pelo perfil Educar para o Céu. Nós vamos falar hoje sobre a ortodoxia da fé católica. Essa palavra que tem um significado a respeito da reta, da sã doutrina. Então, é importante que você que já está chegando, já venha iniciando aqui os trabalhos, prestando atenção nas mensagens. Estão me ouvindo? Ó, a Érica aqui falou que está sem som. Eu já vou tentar corrigir. E agora, tá normal? Conseguem me ouvir? Ah, legal. Então, muito obrigado aí. Então, sejam bem-vindos aqui a Érica. Eu vou mexer aqui só para já acolher as pessoas. Mais uma vez, Isaura, seja bem-vinda. Érica, Trícia Amorim, seja bem-vinda. Timoreira Costa, boa noite, salve Maria. Bom, daqui a pouco nós vamos iniciar, né, esse nosso momento, mas eu quero te convidar então a você clicar aí nesse aviãozinho aqui do lado e começar a compartilhar esse conteúdo com seus amigos, seus contatos, para que mais corações sejam alcançados por esta live, por esta mensagem, por esse conteúdo que chegará aos corações. Falar da fé católica, conhecer a fé católica é uma maravilha. Por quê? Porque nós vamos, como nos ensina Santo Agostinho, né? Crer e conhecer com profundidade para melhor crer. Como vai ensinar Santo Anselmo, né? Fides queres intellectum, é a fé que deseja despertar em nós a necessidade da formação intelectual, para que como ensina também São Pedro, é necessário dar razões da nossa fé, dar uma resposta, uma atitude, uma postura de cristão diante da realidade do mundo. Em quantas situações e quantos momentos nós somos interpelados a uma boa vivência da fé católica. Por isso eu quero te pedir, compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe aí com os seus irmãos, seus contatos, para que venham participar deste momento de graça, deste momento de formação, de conteúdo católico, para que cheguem aos corações. Tiago, seja bem-vindo. Tiago Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Daqui a pouco eu sei que tem uns amigos, irmãos lá de Natal que sempre entram, então já deve estar chegando por aqui. O horário como de costume, né? Então nós estamos acompanhando. Tá bom? Só vamos aguardar aqui daqui a pouquinho a entrada, né? O nosso convidado de hoje que vai estar enviando o nosso convite, acessando com a gente, para que a gente possa já dar início à nossa formação. O conteúdo de hoje é muito interessante e muito importante. Já mandou, já vou aceitar aqui a solicitação, para que nós possamos, conhecendo com profundidade a nossa fé,
viver e também experimentar dessa alegria, dessa experiência de crer. Porque crer vai nos proporcionar a participação, nós vamos participar dessa fé maravilhosa que chega, que fez tantos santos. Essa é a experiência. Mais uma vez vou solicitar, vou aceitar a solicitação. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Como é que tá, meu irmão? Salve Maria. Vou só Tudo ajeitar aqui bom, agora Júlio? com a sua entrada. A questão do ângulo dá uma mudada. Vamos ajustar aqui. Pronto. Boa noite, salve Maria. Tudo bem contigo, meu Salve irmão? Maria, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, tô bem, graças a Deus. Depois de um dia bastante intenso, né? Então Que vivemos bom. esse momento aqui. Toda terça-feira nós estamos aqui no meu Instagram numa live semanal, onde nós fazemos abordagens diversas, né? Começamos com um trabalho de evangelização durante todo o mês de junho, fazendo meditações a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que bom. Retomamos ali o nosso apostolado, retomamos os nossos trabalhos de evangelização. Certamente nós temos alguns amigos em comum, irmãos em comum, que tivemos alguns contatos já essa obra da evangelização. Com Mas de algum tempo certeza. para cá eu retomei o trabalho da evangelização. E aí, alguns que já acompanham o apostolado já conhecem, e é nesse caminho que nós estamos retomando agora da formação, e uma boa formação com conteúdo. Né? Para quê? Joia. Para que os corações possam dar razão da nossa fé, viver com profundidade, com uma autenticidade de católico, e com isso se posicionar diante das diversas realidades onde na vida social, especialmente da nossa parte, nós leigos, nos exige uma manifestação, um posicionamento como homens de fé, como cristãos católicos. E, como vai dizer também o profeta Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, conhecer a Exatamente. fé vai proporcionar chegar ao conhecimento da verdade. E é isso que São Paulo disse a Timóteo, né? Para que, chegando ao conhecimento da verdade, alcancem a salvação. Então, quero Exatamente. já, daqui a pouco nós vamos rezar um pouquinho, e já Uhum. pedir para você que já se apresente. Diga para nós, até porque a gente não se conhece pessoalmente, passei a conhecer você a partir do apostolado que você também realiza no seu perfil do Joia. Instagram, mas também alguns amigos, alguns irmãos em comum, que nós temos que falaram muitíssimo bem e ficaram muito felizes quando nós tivemos a oportunidade de fazer essa live, né, e mais uma vez vieram testemunhar da experiência e tudo. Então, pedir para você que a gente possa se apresentar e a gente possa tão logo iniciar, porque a gente não pode perder tempo, né? Falar das coisas de Deus, falar Exatamente. das coisas da igreja, a gente não pode perder tempo. Fica à vontade. Exatamente. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os seguidores, né? A todo mundo que está aí entrando na live. O pessoal daqui de Horizonte está participando. Tiago, um grande abraço. Né? Eu me chamo Fabiano, né? Sou casado, né? Eu e a minha esposa, Marta, nosso filho Tobias, temos 2 filhos no céu, né? Família que eu amo e vou amar e defender até o céu, se Deus quiser. Temos um trabalho de evangelização aqui na nossa paróquia, somos catequistas, e também temos um trabalho já nas redes sociais desde 2011, né? Graças a Deus, e paramos por um tempo, né? E retomamos no Instagram, e graças a Deus, né? Através do perfil Educar para o Céu, a gente está conseguindo levar a evangelização, a formação, né, podendo contribuir, fazer a nossa parte para que as pessoas possam amar mais a Deus, amar mais a igreja e um dia, com a graça de Deus, estarmos reunidos no céu. Que maravilha, né? Então, sua esposa Marta e seu filho Isso, Tobias e mais 2 que estão no céu. Então, senhora Marta, boa exatamente. noite, Deus abençoe. Tenho certeza que nesses momentos de live, de formação, de conteúdo de evangelização, as esposas elas estão sempre em oração, né? Estão sempre Estão aí do sim. lado, na batalha.
E se não Tá, ela estão tá ali na rezando o oração, texto. olha aí, se não estão na oração direta, está naquela oração própria do cuidado, no cuidado dos filhos, que também é um ato da responsabilidade, faz parte do nosso estado de vida, e também Isso. é um ato de obediência e um ato de amor a Deus, cuidar da família. Então vamos rezar um pouquinho, acredito que o pessoal já Vamos. está mais ou menos chegando. Hoje está demorando, o pessoal está meio tímido na chegada agora, mas nós podemos já começar. Vamos rezar um pouquinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais Que nos estás no céus, céu, santificado seja santificado o vosso seja o nome. vosso nome. Venha a Venha a nós o nós vosso o vosso reino. reino. Seja Seja feita a vossa feita a vossa vontade, assim na vontade, terra na como terra no como céu. no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graças ao Senhor é convosco. Bendita convosco. sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai Rogai por por nós. nós. Meu irmão, o tema de hoje, da nossa live, nós vamos falar da ortodoxia da fé. Quando fizemos Isso. contato, quando eu apresentei lá de pronto, eu achei interessante que a sua resposta foi: primeiro, legal, gostei. E só depois você perguntou em que sentido, para que rumo, em que direção. Então, achei muito, muito legal de pronto a sua resposta e fiquei muito feliz. Preparei não um roteiro, mas já fui trazendo Uhum. alguns comentários, algumas coisas aqui, agora escrita dos santos, para que a gente Joia. para que possa nortear a nossa conversa. Então vamos lá, falando da ortodoxia, vai falar da sã doutrina. A igreja que Exatamente. é una, santa, católica, apostólica romana, mas aqui agora nós estamos utilizando essa denominação da AUNA, uma só fé, um só governo e uma só liturgia. Já daqui a pouco a gente pode até entrar em alguns temas que hoje estão bastante intensos nas redes sociais, especialmente a questão litúrgica, mas a grande verdade é a igreja Exatamente. é una, santa, católica e apostólica. E eu quero trazer já como provocação para esse nosso momento o que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao versículo 47. Nessa passagem é a cura da mulher com fluxo de sangue, da hemorroíça. Aquele episódio que Uhum. todos nós conhecemos, onde ele vai fazer a seguinte abordagem diante dos fatos. Uma grande multidão que tocava no Senhor. E é impressionante porque, embora sejam os evangelhos sinóticos, é só em São Lucas que ele utiliza essa linguagem. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao questionar Pedro, vai falar: alguém me tocou. E ele vai explicar: do meu corpo saía como que uma força. E eu quero que vocês que Exatamente. estão acompanhando já prestem atenção nisso. Guardem, porque daqui a pouco isso vai fazer parte do contexto da explicação desse grande mistério da presença da igreja, que é o corpo místico de Cristo, a sua presença no mundo, que é anunciar a salvação e permanecer na missão iniciada por nosso Senhor. Mas eu vou continuar. Em Lucas 10, versículo 16, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, ao enviar os apóstolos, ele vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Amém. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E por fim, já para dar luzes para esse nosso momento, eu quero relembrar agora o que vai dizer São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como é uma só a esperança
da vocação a que fosse chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Aqui eu quero já transmitir, passar a palavra para você, ficar à vontade. Porque o que eu quis transmitir com isso, fazer essa introdução é: a fé católica, ela não é fruto do entendimento humano. Não é uma elaboração humana. A fé católica, ela nós recebemos. Veio do coração da Trindade, revelada no Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja, cuja alma da igreja é o Espírito Santo, tem a sua assistência perene, contínua, até a vinda gloriosa, a segunda vinda de Jesus, até o reino. E ele sempre conduzirá e assistirá a igreja em todas as suas necessidades. Então, meu irmão, feita essa introdução, fique à vontade. Que bom, e muito bem feita por sinal, parabéns, Júlio. E assim, para quem chegou, né, nosso tema hoje é a ortodoxia da fé, né, vamos falar sobre a doutrina. A gente pode começar se perguntando o que se chama essa ortodoxia. Às vezes, quando a gente fala, as pessoas remetem à igreja ortodoxa, mas não tem nada a ver. A ortodoxia é uma palavra de origem grega, que vem do ortos, que é reto, e doxa, que é opinião, ou seja, isso no sentido literal da palavra, o que nós poderíamos trazer para o nosso contexto como a profissão de fé, a crença correta, né, sem erros. Então, a ortodoxia da fé, ela é a crença correta dos fundamentos da nossa fé católica. E como o Júlio tão bem iniciou, eu gostaria de lembrar aqui o que dizia São Clemente de Alexandria. Né, isso aí está citado até no Catecismo da Igreja Católica, número 760. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens, e essa intenção se chama igreja. Ou seja, no momento que Deus pensou, a gente pode ir lá para aquela narrativa do Gênesis e ver que Deus criou tudo e viu que tudo era bom. E tudo continuou bom em um determinado momento, quando o homem peca, quando o homem fere o coração de Deus. A partir desse instante, Deus não o abandona. Mas a partir desse momento, Deus começa toda a trajetória de alcançar este homem. E para isso, a sua intenção de salvá-lo se materializou no que hoje nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. E tão belo perceber isso que Santo Afonso Maria de Ligório, nas suas meditações, quando ele fala da encarnação do Verbo, ele diz que Deus no céu olhou para o céu, olhou para todos os santos, todos os anjos, e viu que o sacrifício de todos eles não seria suficiente para remir o homem. Então, né, no dizer de Santo Afonso, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, eis-me aqui. Né? E Deus vai dizer: mas meu filho, se você for à terra, se você se encarnar, você vai sofrer, você vai ser maltratado, você vai ser chicoteado, você vai ser blasfemado, as pessoas vão lhe ignorar. Ele disse: mas Pai, eis-me aqui. Né? Eu vou, envia-me. Né? E assim o Verbo se encarna no seio da Virgem Maria. E veja, isso já é profissão de fé. Se encarnou no seio da Virgem Maria. E interessante uma coisa que você falou, aquilo que brota do nosso intelecto. Né? O próprio Jesus também vai dizer, salvo engano lá em João: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, eis a nossa missão de santificar o mundo na verdade. Por quê? Porque a verdade é o Verbo de Deus que se fez carne. Tertuliano vai dizer que tudo que entra no nosso intelecto passou antes pelos nossos sentidos. Então, o que nós temos no nosso intelecto, que nós aprendemos de fé, passou pelos nossos sentidos, mas é um ato de fé. Por isso, hoje, é tão complicado
as pessoas, você se deparar com a realidade de que as pessoas elas estão ignorantes da fé, elas estão desconhecendo a fé. E aí eu gostaria de lembrar que isso não é um problema só atual, né? O Catecismo Romano, ele vai dizer logo na sua introdução, belíssima, que tem um documento chamado Acerbo Nimis, uma encíclica de São Pio X, que ela fala sobre a importância capital do ensino do catecismo. Essa, para mim, é uma das encíclicas, ô Júlio, que todo cristão batizado deveria ter ela decorada, mas de modo especial nós catequistas e de modo especialíssimo todos os sacerdotes, né? Ela vai dizer, São Pio X vai dizer, quão comuns e fundadas são, infelizmente, estas lamentações de que hoje existe um grande número de pessoas no povo cristão que ignoram totalmente as coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Veja só. Quão comuns e infundadas são essas lamentações de que hoje existe um grande número de pessoas no povo cristão que ignoram totalmente as coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Nós estamos falando aqui de São Pio X da sua época, quem dirá os dias de hoje, onde, infelizmente, a ortodoxia da nossa fé, os fundamentos da nossa fé, eles não são só ignorados, mas eles são desconhecidos, né? E quando não muito, e eu acho esse o ponto mais grave, quando eles são, vou usar até esse termo, vilipendiados, porque nós temos a nossa fé católica, aquela rocha inconcussa, né, intangível, que não muda, né, é algo pétreo, é algo que veio do coração de Deus para o coração do homem, mas infelizmente hoje nós lidamos com aquilo que Bento XVI dizia, com ventos que solapam a barca de Pedro, né? Ventos contrários, ventos de falsas doutrinas, mas não só isso, há um motim dentro da barca de Pedro. E que enxergou que a maneira de destruir, de tentar solapar a barca de Pedro é a partir de dentro e a partir da formação dos seus filhos. Porque eu só amo aquilo que eu conheço. E talvez tenha muito mais fruto aquele que não conheceu nada ainda do que aquele que, conhecendo, recebeu esta formação de maneira errada, recebeu essa formação de maneira ideologizada, recebeu essa formação dentro de uma perspectiva marxista, da teologia da libertação, esvaziada. E aí entra naquilo que você falou. Aí nós temos o esvaziamento doutrinal, nós temos o esvaziamento litúrgico, nós temos o esvaziamento dos fundamentos da fé, nós temos o esvaziamento dos mandamentos, o esvaziamento dos sacramentos. Aí a gente se pergunta, meu Deus, o que resta? Né? O que fará o homem que necessita da salvação, o homem que é o ato de amor de Deus e que pelo pecado se afastou deste amor e agora Deus tenta alcançá-lo e o alcança através da igreja. E a igreja estende os seus braços de todas as formas, pelos sacramentos, pela formação, por tudo que é constituído dentro da igreja tem um propósito, a salvação do homem. Mas quando este, estando afastado, ele conhece esta beleza, aquilo que dizia Santo Agostinho, ó beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei, eis que estava dentro de mim e eu te procurava fora. Né? Veja só o profundo e magnífico momento de conversão de Santo Agostinho quando ele reconhece isso. Mas e aquele que está dentro e não consegue perceber esta beleza porque ela não é apresentada a ele, né? Eu gostaria de indicar, eu acho que com certeza você conhece, esse tem sido meus livros de cabeceira, os livros do cardeal Robert Sará, né? Eu indico, peço a todos vocês, conheçam esse cardeal, né? Conheçam os seus livros, conheçam as suas homilias, os seus discursos, está lá no site
do Vaticano, os discursos, quando ele era presidente do Comitê Corunum, né? Então, vou até, assim, em primeira mão aqui, dizer que nós estamos fazendo um compilado de todos os discursos e homilias que estão disponíveis do Cardeal Sará, e vamos lançar um e-book em breve, porque é um tesouro que tem que ser, né, absorvido por nós, né? O livro que eu estou lendo recentemente é esse, né? A noite se aproxima e o dia já declinou. E o cardeal, ele é muito preciso, né? Ele é muito realista, Júlio. Ele vai dizer o seguinte, que hoje a igreja perdeu o olhar da fé. E esses são os sintomas da secularização. Preste atenção. A igreja está perdendo o olhar de fé. E aqui quando ele cita igreja, ele não está falando da igreja Cristo. Essa permanece incólume. Está falando de igreja, nós, como participantes, como membros deste corpo, estamos perdendo o nosso olhar de fé. Por quê? Por conta da secularização. Aí o cardeal vai elencar. A oração hoje é consumida pelo ativismo. Cada ponto desse aqui, Júlio, daria uma live. A gente faria assim 1 ano de live, só com o que o cardeal colocou aqui. A oração é consumida pelo ativismo. A verdadeira caridade se transforma em solidariedade humanista. E aí, Júlio, você vai pensando, quem está assistindo a live agora, já vai identificando alguma realidade, porque esse aqui é um diagnóstico preciso, é um diagnóstico, podemos até dizer, ortodoxo, né? Profundo, fiel àquilo que está acontecendo hoje. A verdadeira caridade se transforma em solidariedade humana. A liturgia é entregue à dessacralização, a teologia se transforma em política e a própria noção do sacerdócio está em crise. Será que nós identificamos isso, Júlio, na nossa realidade de hoje? Naquilo que o próprio cardeal, que escreveu também aquele livro com o Papa Bento XVI, fala da crise de fé, né? E aí ele continua. Os cristãos decidem não mais ser iluminados pela luz da fé. E aí veja, aqui eu quero chamar a atenção para todos nós que estamos aqui. O momento, eu lembro que quando eu participei da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, numa das catequeses que eu participei, um dos bispos, Dom Murilo Krieger, ele falou o seguinte: nós temos um poder imenso em nós, o poder de dizer não a Deus e de dizer sim a Ele. O demônio vai lhe tentar, o demônio vai fazer de tudo. O mundo, né, aquilo que o catecismo nos ensina, nós lutamos contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. São os nossos grandes inimigos. Mas nenhum deles vai lhe impedir de entrar no céu. Ele vai tentar. Ele vai sabotar a sua vida espiritual, pessoal, o seu humano, o seu psicológico, as 5 faculdades que nós temos, as 5 áreas do nosso ser. Mas quem diz sim e quem diz não a isso somos nós. Cada um de nós. Né? Por isso que Santo Afonso ele vai dizer: maldito aquele que peca confiado na misericórdia. Aquele que diz: eu tenho mais um dia, eu me confesso só amanhã porque hoje eu ainda tenho esse dia. Ou seja, vai dizendo não a Deus todos os dias, como tem o poder também de dizer sim a Deus todos os dias, assim como Nossa Senhora disse, né? Faça-se em mim. Mas veja, o cardeal diz: os cristãos decidem não mais ser iluminados pela luz da fé, decidem subtrair a essa luz uma parte da realidade e depois outra. Decidem viver nas trevas. Esse é o mal que está corroendo a igreja. Decidimos dispensar a luz da fé na prática e mesmo na teoria. Estudamos teologia fazendo de Deus uma simples hipótese racional. Lemos as Escrituras como um livro profano e não como uma palavra inspirada por Deus. Organizamos a liturgia como um espetáculo e não como a renovação mística do sacrifício da cruz. E aí onde é que nós chegamos nisso? Nós chegamos naquele ponto
onde Deus não existe. E aí eu recordo outra frase muito contundente que quando eu li na época, mexeu muito comigo do cardeal. Deus está morto e o Ocidente o sepultou. Essa é uma frase muito forte. Muito forte. importante porque a gente entra no nosso século, quer dizer, é a transição do século XIX para o século XX. Isso. Que nós estamos no século XXI, mas na transição do final do século XIX para o século XX, nós temos essa afirmação por uma figura que é idolatrada hoje. Exatamente. Ele afirmava, e hoje a academia, ou seja, as universidades, as faculdades, praticamente idolatram a figura que fez essa afirmação. E quem foi? Foi Nietzsche que falou isso. Deus Exatamente. está morto, num processo, num caminho, e eu até explico isso, e se você depois puder ajudar, nas meditações a respeito do Sagrado Coração de Jesus, eu fiz uma abordagem o seguinte, sobre o mistério da encarnação, também à luz de Santo Afonso. Mas eu não parei nas meditações, eu fui nas meditações, eu falei do pensamento revolucionário e como Lutero, como a chave, o gatilho da ruptura, ou seja, a postura de rebeldia. E eu costumo dizer o seguinte, aquilo que Lúcifer proporcionou no céu, na batalha, Lutero fez na terra, na sua postura de ruptura com a igreja. Exatamente. Comungando do mesmo veneno, bebendo do mesmo cálice. E Marx e Engels revisaram e aí deram continuidade com o marxismo. Isso mesmo. Mas aquilo que você falou, e aqui eu gosto de sempre dar dicas. Olha só, o cardeal Sará, ele falou tão belamente, onde você explanou, falou do ativismo. O livro, que talvez também você conheça, chamado A Alma de Todo Apostolado. Magnífico. E eu deixo a dica para você que está nos acompanhando sobre esse importantíssimo livro. E é importante agora também lembrar o seguinte, muitas manifestações, muitas ações inspiradas por Deus têm acontecido no nosso tempo. E não pensem que isso é ação humana, pelo contrário, é o socorro da misericórdia de Deus. Muitos irmãos estão se empenhando em trazer para nós obras clássicas que elevam a alma, que promovem o progresso espiritual. E esse livro, A Alma de Todo Apostolado, eu ganhei ele de presente do meu irmão Anderson Reis. Ele também nos mandou. E quando ele mandou esse livro, A Alma de Todo Apostolado, lá eu quero trazer uma única expressão. O livro vai falar de um momento onde dois bispos, uma reunião de bispos, e um bispo, cuja diocese está em crise de vocação, não tem padre, e ele vai partilhar com outro bispo sobre a realidade. E o bispo, colega, vira para ele e fala, então eu vou te mandar 2 padres bons, missionários, que trabalham, vão te ajudar na construção das igrejas, né, das paróquias, vão ajudar na visita. E o bispo que estava carente de missionários falou assim, não, me mande um que reza. Me mande um padre que reza. Porque desses que constroem lá tem muito. Mas os meus padres não querem rezar. Eu não quero me servir deste exemplo, até porque não é meu, é do livro, como uma crítica direta, mas sim como o olhar daquele pastor. Porque a oração, vai dizer os Atos dos Apóstolos, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Continuando, a caridade. E aqui eu quero lembrar, porque a fé católica ela é duramente atacada. E justamente pela questão da ortodoxia, ou seja, pelo reto caminho. A fé católica ela foi duramente atacada porque o entendimento da caridade está na promoção da dignidade humana, e dignidade esta que deve promover a chegada daquela pessoa ao céu, rico ou pobre, preto ou branco,
homem ou mulher. E a dignidade, a verdadeira caridade se emprega em elevar aquela alma ao encontro com o nosso Senhor e se configurar a Ele. O que aconteceu com hoje é o entendimento de caridade da maioria dos católicos. É o entendimento espírita, do espiritismo. Exatamente. Que faz o quê? Uma promoção humana, porque o nome daquilo é promoção, talvez até no máximo ali, me fugiu a palavra, mas não promove. Porque eu posso socorrer com o alimento? Claro que eu posso. Mas é um entendimento claro de duas vias. Primeiro, quem oferta. Exatamente. Quem oferta faz. Quem oferta para quem? Porque olha no... E isso a igreja que ensina. Isso é sã doutrina. E isso tem a ver com o credo, porque quando nós falamos de ortodoxia, nós estamos falando da fé, do creio. E nosso Senhor falou, em determinado momento do creio, nós vamos falar, e que um dia virá para julgar os vivos e os mortos. E essa assistência, ela vai, pelo ensinamento da igreja, o primeiro, se eu oferto enxergando o mistério do Cristo naquela pessoa. Isso. E a igreja ensina àquele que recebe a receber como uma manifestação da bondade, socorro e providência divina, ou seja, foi Deus quem providenciou. Falando da teologia, virou política. Olha, acho que não tem muito o que discutir. Mas e dentro nós disso... temos a realidade imanentista. Exatamente. Esse é o perigo. Porque o profeta Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia no outro homem. Em outro homem, exatamente. E nós temos percebido que muitos de nós cristãos têm colocado a sua fé ou têm depositado a sua segurança em homens. E o que tem que acontecer? Confiar no Senhor, porque o justo vive da fé. Exatamente. Então você que nos acompanha, esteja atento. Os ensinamentos, as observações, as fontes são da igreja, dos santos, dos lugares próprios teológicos. E estão dizendo por aí que é possível fazer teologia a partir do pobre. O pobre não é lugar teológico. Exatamente. O lugar teológico é a igreja, os santos, o papa, o magistério. São esses. E aqui, de onde estamos extraindo esses conteúdos? Então, hoje, tão belamente, e já vou devolver a palavra agora, porque o ensinamento, o coração queima, mas quero traduzir também, então é uma necessidade de traduzir esses conteúdos agora, para poder elucidar na nossa experiência diária, mas isso que está sendo transmitido a você nesta noite, não é da cabeça do Júlio, não é da cabeça do meu irmão Fabiano, e aquilo que nós trazemos a cada terça-feira aqui, ou nas todas as lives, não é nossa opinião. E por que é importante? Nós nem somos, olha, eu sou leigo, meu irmão falou, ele é leigo. Mas nós temos um compromisso com a verdade que um dia chegou ao nosso coração. Exatamente. E Deus não acende uma lâmpada para pôr embaixo da mesa. Pelo contrário, ela precisa chegar e cumprir o seu papel, iluminar. E estamos buscando, diante dos grandes desafios que temos no mundo, fazer contrário àquilo que o cardeal Sará falou. Porque os cristãos não querem mais ser iluminados pela fé e, por conseguinte, iluminar. Por isso, meu irmão Fabiano, fique à vontade novamente, nos traga agora mais luzes à fé para que nós possamos melhor crer. Pronto, pegando desse ponto aí que você falou dos pobres, né, é algo muito importante. O próprio cardeal Sará, ele vai dizer que aquilo que o Papa Francisco também falou e alertou, que a igreja ela não pode se tornar uma ONG assistencialista, ela não pode se tornar um sindicato.
E o cardeal Sará vai dizer que nós estamos tão pobres da fé que nós não nos ocupamos dos pobres como eles deveriam, como deveríamos. Estamos tão pobres de fé porque nós pensamos que aquele que está com fome, ele precisa só do alimento material. Em um determinado ponto, ele precisa sim nutrir a sua constituição física, o seu corpo. Mas, muito mais importante é nutrir a sua alma. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, né? Mas todo esse afastamento da fé, toda essa luz que vai sendo, né, você lembrou bem, que vai sendo colocada embaixo do alqueire, ela vai permitindo que Deus saia do centro. Eu não sei se nós temos essa mesma percepção, Júlio, mas é tanta coisa acontecendo, é tanta ideologia, é tantos ataques. Hoje mesmo, né, você vê tanta da coisa. Se você for, ou a gente faz sempre uma pesquisa em vários sites para ver o que está acontecendo no mundo católico, e você vê a ideologia, você vê aquele sentimento de divisão, é muita coisa. E aí, se você não parar um instante, aquilo que o cardeal falou, se você entrar nesse ativismo, até mesmo, né, o padre Paulo Ricardo falava uma coisa muito interessante, que até mesmo na nossa oração nós podemos cometer um pecado gravíssimo, porque dentro da nossa oração eu posso pedir somente a Deus aquilo que eu quero e não me conformar com a vontade dele. E muitas vezes nós, como católicos, estamos indo rezar, mas dentro daquela dinâmica de Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, a tua igreja precisa disso. Não que seja errado pedir, não. É necessário a nossa intercessão, a nossa súplica, né? Porque a nossa oração ela chega ao céu. Eu costumo dizer que Deus é o único que consegue ouvir o clamor de uma alma que reza. Né? O nosso exterior eu posso aqui falar, você pode falar, a gente pode colocar um post, escrever um artigo, escrever um site, mas o meu interior só Deus escuta, só Deus entende, só Ele tem a capacidade de ir lá. Mas nós estamos tão mergulhados numa exterioridade, né? Aquilo que eu falava no início, Tertuliano disse que o que chega ao meu intelecto passou pelos meus sentidos. E como é que estão os nossos sentidos? Totalmente corrompidos. Os nossos olhos com as concupiscências, a nossa boca, o nosso coração. Por quê? Porque tem sido uma avalanche de deturpações e de concupiscências que vêm sendo lançadas dia a dia, dia a dia. E eu não estou falando aqui só de coisa ruim, não. Eu falo mesmo até daquilo que é próprio nosso, mas que a gente não está sabendo administrar o nosso tempo, né? A própria palavra de Deus vai dizer, existe um tempo para cada coisa. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Como é que eu vou pegar aqui um aspecto que você colocou muito bem, a dignidade da vida. Eu coordeno o movimento pela vida de Fortaleza, né? Sou responsável pela Marcha pela Vida, por todas as ações contra o aborto, contra a ideologia de gênero, então aprofundo muito esse assunto. Como eu vou defender a vida se eu não conheço o princípio maior da vida? Né? Seja dentro do campo religioso, seja do campo científico, como eu vou argumentar, como eu vou realmente dar razão à minha fé, dar razão à minha defesa, né? Como eu vou chegar e dizer, defendo a vida, mas por quê? Não, eu não sei, é só porque todo mundo está dizendo, isso aí os esquerdistas fazem. Pega uma passeata esquerdista, por que é que você está aqui? Não, porque alguém mandou eu gritar e eu estou gritando. Nós católicos não somos assim, nós temos razão da nossa fé. Aquilo que Bento XVI dizia, a fé e a razão são duas asas que nos permitem chegar até o céu. Então eu nem posso viver esse fideísmo, mas também não posso viver um intelectualismo, né, exacerbado. As duas asas têm que bater consonantes, né? E aí eu já alerto, né? Gostei da dinâmica sua de sempre trazer luz e trazer dicas práticas. Se você vai adentrar no campo do conhecimento, adentre. Busque boas fontes, busque bons livros. Né? A nossa doutrina está aí, os catecismos, os livros dos cardeais, muitos livros bons. Mas não faça do conhecimento uma idolatria. Porque eu também conheço muita gente que conhece talvez infinitamente mais do que eu, do que você, do que muitos outros, mas está se perdendo,
porque está dentro desse ativismo, né? Deus, ele conta conosco para que nós possamos alertar as pessoas, para que nós possamos participar. E aí eu volto para a passagem inicial. Uma força saiu do meu corpo, para que tocando no corpo de Cristo, aquele mesmo corpo que foi tocado por aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, hoje é o corpo que nós, como católicos, tocamos na Eucaristia. Meu corpo é verdadeira comida, meu corpo é verdadeira bebida. Né? Meu corpo não é virtual. Meu corpo deve ser tocado, deve ser mastigado. E ao se unir a nós, aquela força, ela não somente sai ao nosso corpo, mas ela se une ao nosso corpo. Ela se une à nossa alma. E aí nós precisamos, a partir deste momento, cheios da graça de Deus, irmos em missão porque Deus nos envia. Mas nós devemos saber que existe algo bem maior antes mesmo dessa missão, que é a minha salvação. De que adianta evangelizar, fazer e no fim da vida perder a salvação. Então nós temos que estar atentos a isso. Busque uma vida de oração, né? Busque escutar a Deus. Hoje, quando eu rezava e colocava esse momento que nós teríamos, eu pensava muito naquele paradoxo, né? Assim, naquele paralelo, aliás. Adão escutava o barulho das pisadas de Deus quando ele andava pelo jardim do Éden. João, o discípulo amado, escutava as batidas do coração de Deus, de Jesus, quando reclinava a cabeça. Vejam, atitudes de silêncio, atitudes de recolhimento. O Adão que escutava o barulho das pegadas de Deus, João que escutava as batidas do coração deste mesmo Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos que nos reclinar, nos colocar, porque isso também faz parte da nossa fé. Nós não temos uma fé ativista, nós temos uma fé, primeiro, de transcendência, segundo, de oração, porque se eu não rezo, vou lhe dizer uma coisa muito concreta: se você não reza, vão é o seu apostolado. Se você não reza, vão é a sua catequese, vão é o seu serviço na igreja. Talvez por isso que a coisa esteja tão errada, porque tem muita gente querendo fazer e poucos querendo rezar. Que maravilha! Eu me recordo agora, e eu trouxe para nós, aqui eu trouxe alguns elementos da tradição, e você falou de São Clemente, e já estava aqui anotado algumas coisas. Mas então, olha só, a Igreja Católica, quando nós falamos da sã doutrina, e falamos que nós recebemos a doutrina, nós recebemos a fé, e que fé? Fé dos apóstolos, as testemunhas da ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo deu um mandato, deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de nosso Senhor. E, a partir de 12 homens, envolvidos, tomados da fé, da verdade, com V maiúsculo, anunciaram um Cristo ressuscitado. Tiveram o apoio de um grande missionário, o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios. E por causa do seu chamado, o evangelho chegou até nós, mas porque isso está na verdade. E a verdade confirma na verdade, já apresentado por você. No entanto, o que acontece? Há muito questionamento, e chegam questionamentos vis, desonestos, de fontes ou de próprios protestantes, em ataque direto à fé católica, e pelo nosso povo, muitos do nosso povo, não ter condições de responder, e em alguns momentos são assaltados
são sequestrados na fé e passam a viver numa falsa doutrina. E aqui vai uma pergunta. Jesus fundou uma igreja sobre a fé de Pedro. E a pergunta não é para você, Fabiana, é para quem nos acompanha, para que, fazendo uso da razão, possa se questionar. E se em algum momento isso se tornar uma tentação, se o demônio se servir desta pergunta, dos sentimentos, para confundir, aí vamos fazer como ensina São Tomás de Aquino. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Se Nosso Senhor fundou uma igreja sobre a fé de Pedro, haveria algum motivo, alguma razão de Deus te inspirar a sair, deixar esta fé por ele fundada e ir para outro caminho? Não posso te deixar sem resposta. Não, porque uma proposta como essa é do demônio. É ele o divisor. É ele que quer fazer a proposta contrária àquilo que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando hoje, apoiando sobre o pensamento ortodoxo da fé. O caminho reto, único. O pensamento reto, ou seja, uma só fé. Como disse São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Portanto, o pensamento hoje é heterodoxo. Exatamente. Interessante, Júlio. Sim, à vontade. Interessante, Júlio, que isso que você colocou é muito importante, porque eu sempre coloco o seguinte: se eu hoje concebo que a Igreja Católica ela não está correta e o surgimento dessas outras igrejas se deram para que Deus pudesse alcançar o homem, então será que Deus em algum momento parou e pensou: epa, errei. Vou então, ter que criar outra coisa. Deus então, não erra. Deus, né? Não é Deus. Deus não erra. Ou seja, passou-se desde o início da era cristã em um limbo, e aí de 500 anos para cá foi que, eureka, Deus criou a verdade, Deus fundou a doutrina, então Deus errou, Deus parou. E aí eu lembro que certa vez Santo Agostinho, né, Santo Agostinho que esteve com os hereges e depois da sua conversão, que se aprofunda na fé católica, um dia ele se encontra com um destes que ele conviveu e eles dizem: vamos questionar Agostinho. E chegam para ele e dizem assim: Agostinho, o que é que Deus fazia depois que criou o mundo? O que foi que ele ficou fazendo? Ele ficou parado? O que foi que aconteceu? E aí Santo Agostinho, né, no ímpeto de sabedoria e de coragem, disse assim: Deus preparava o inferno para aqueles que o questionam. Nossa Senhora! Né? Veja só, a profundidade disso. Então Deus ele não erra, Deus ele não para. Né? Deus é amor em ato, como dizia o próprio Santo Agostinho. Então ele está sempre agindo para nos alcançar. E vejam, a Igreja Católica, passando por tudo que passou, enfrentando todas as heresias, todas as desgraças, todas as pestes, todas as pandemias e catástrofes, ela nunca vacilou nos seus fundamentos da fé. Eles são os mesmos. Claro, a própria assistência do Espírito Santo vai fazendo com que em cada época, a partir de cada santo, a partir de cada entendimento, de cada vivência, esta mesma fé, ela possa ir sendo cada vez mais esclarecida para o homem de hoje, para o homem da sua época, para que ela possa ir gerando este movimento de trazer de volta aqueles que estão afastados e salvá-los. Mas esta fé ela não muda. Ela não muda. E o próprio Pedro, lá quando Jesus falou: este é o meu corpo é verdadeira comida, Senhor, essa palavra é muito dura. E aí Jesus, quando viu os outros se afastando: e vós, vão com eles? Não, Senhor, não iremos, pois só tu tens palavras de vida eterna. Né? Eu sempre costumo dizer que esta é a segunda profissão de Pedro. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A partir desse momento é basilar.
Pedro reconhece ali que a palavra de Deus ela é eterna, ou seja, ela é imutável, ela vai permanecer aquilo que o próprio Jesus disse quando enviou o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e evangelizar até os confins da terra, né? Ou seja, é sempre um tom de eternidade, de que é algo que vai ser continuado e hoje isso é continuado através da igreja. Só que nós hoje nos encontramos com isso que o cardeal vai dizer, né, vai iluminar nosso entendimento de que as pessoas optaram em viver nas trevas. E aí nós nos lembramos do próprio Adão. Quando ele percebeu que estava no pecado, que estava ele se escondeu de Deus. Ele saiu do clarão do paraíso e foi para o recôndito do seu pecado, da sua vergonha. Eu não culpo muitos que hoje talvez estejam desgarrados, estejam afastados. Eles simplesmente se esconderam. E aí eu chamo a responsabilidade a nós. Onde estávamos nós que não fomos ao encontro? Onde estávamos nós que não evangelizamos? Ai de mim se eu não evangelizar, né? E às vezes não precisa você estar no púlpito, não precisa fazer grandes pregações. É aquilo que São Francisco dizia: viva o evangelho na sua vida de modo que as pessoas possam lê-lo na sua vida. Se nunca tiverem acesso à Bíblia, mas conheceram a Bíblia através do seu testemunho, através da sua vida. Hoje nós vivemos essa desgraça da ditadura do relativismo, que não existe mais verdade, que tudo está ao sabor do tempo, ao sabor da moda, ao sabor da ideologia. Qualquer um pode chegar e emitir uma opinião sobre um fundamento da fé, e essa opinião é logo absorvida por um grupo que começa a defendê-lo, e aí vai criando todo esse clima adverso. Mas nós devemos sempre retornar ao início, né? O pastor hoje, né, diferente do da parábola, ele deixa uma e vai atrás de 99. E os barulhos são muitos, mas nós sabemos qual é a voz do nosso pastor. Os barulhos de falsas doutrinas são muitos, né? E aqui falando do conhecimento, eu me recordo do sonho de Dom Bosco, da barca de Pedro sendo atacada. E detalhe, Dom Bosco ele relata lá na transcrição do seu sonho que pequenos botes vão do lado da barca de Pedro e atacam, não com bombas, mas com livros pegando fogo. Ou seja, quanta literatura não já entrou dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, os teólogos da corte, os intelectuais de fachada, os gurus da internet. Quantos nos já colocaram na cabeça do nosso povo os seus achismos, os seus colóquios, e o povo tendo a base de tudo, o catecismo, a palavra de Deus, os documentos da igreja, não se ativeram a isso, ou porque não conhece, ou por ignorância, ou, me perdoem a palavra, às vezes por desonestidade intelectual, porque estão tão imersos no seu ego que não conseguem, que cometem o mesmo pecado de Lúcifer, do orgulho. Eu me basto. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizer isso? Eu não preciso da igreja, eu já conheço a verdade. Meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E essa dependência, ela não é algo ruim, mas é uma dependência que ela brota justamente porque eu preciso amar a Deus todos os dias, eu preciso conhecer a Deus todos os dias. Eu dependo deste amor para me encontrar comigo mesmo, para a partir desse autoconhecimento eu perceber que eu sou este milagre, que eu sou um ato de amor de Deus, e a partir daí devolver este amor a Deus, santificando a mim, santificando o meu próximo, santificando a humanidade, para que todos possam convergir para um fim único, que é o céu. E dentro disso, eu não posso sair criando as minhas conjunturas, os meus dogmas,
Para isso, nós temos o caminho estreito que é a igreja. Nós temos os dogmas, nós temos os sacramentos, nós temos os estudos, nós temos a vida dos santos. Meu Deus, nós temos tanta riqueza e nós muitas vezes nos acostumamos em comer as migalhas que caem da mesa. Aliás, não só as migalhas, porque eu me lembro daquela passagem daquela mulher que dizia assim: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da sua mesa. E o Senhor diz: nunca vi tamanha fé. A gente não se acostuma com as migalhas, não. Quem dera a gente comer só as migalhas. A gente se acostuma com a comida dos porcos, que muitas vezes nos é dada. Nós temos um banquete, seja de doutrina, seja de fundamentos da fé, seja o banquete que é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós nos acostumamos com a comida dos porcos. Nós temos que fazer todos os dias aquele mesmo movimento do filho pródigo, de cair em si e dizer: na casa do meu pai há tanta fartura, até os empregados são tratados melhores do que eu. Vou agora levantar-me, volto para a casa do meu pai. É esse o convite que diariamente, por meio da nossa fé, por meio da nossa doutrina, por meio da Santa Missa, por meio da igreja em si que comporta tudo isso, é esse o chamado que Deus faz. E a igreja é este pai, que quando nós, como filhos pródigos, caímos em nós mesmos, caímos na nossa consciência e dizemos: vou voltar para a casa do meu pai, a igreja está lá de braços abertos, com chinela, roupa nova e anel no dedo. Que maravilha, meu Deus do céu. Meus irmãos, olha só o convite que Deus fez a você, ao seu coração agora. Volta. Volta. Volta para aquela que é a amiga da cruz. Volta para aquela que é a guardiã da verdade. Fundamento e sustento da verdade. São Paulo, na carta a Timóteo, vai dizer que a igreja é o fundamento da verdade. Ao falar de ortodoxia, e tão belamente explanado, trazido agora os elementos da tradição do magistério da Sagrada Escritura que o nosso irmão trouxe para nós, eu quero trazer para a nossa conversa agora um expoente, um baluarte, um herói da ortodoxia chamado Atanásio. Santo Atanásio. Nasceu no ano de 296 depois de Cristo. Desejava uma vida perfeita. Foi, então, viver no deserto, na regra de Santo Antão. Tinha um mestre espiritual chamado Alexandre, que quando tornou-se patriarca de Alexandria, o trouxe do deserto para que, como diácono, pudesse ajudá-lo, porque ele tinha uma profundidade, e tinha um crescimento na ciência, na teologia, na filosofia. Mas ele apoiou o Concílio de Nicéia, mas uma heresia própria daquele tempo, chamada arianismo, proporcionou na vida de Santo Atanásio uma intensa perseguição. No Concílio de Nicéia, ele, como diácono, se posicionou em diversos momentos e foi claro a respeito da descrição da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé católica, ela se propõe a anunciar aquilo que ela recebeu da revelação. E o que é a revelação? Jesus é a revelação. Ele é a revelação. E quando nós olhamos para esse cenário do mundo, nós percebemos que aquela heresia que foi vencida no ataque direto à igreja, e a igreja, na sua postura ortodoxa, anuncia Jesus Cristo, que é Deus, se faz homem sem deixar de ser Deus e se faz homem em tudo, menos no pecado.
esse Jesus, a igreja anuncia retamente. Mas os ataques de fora sempre existiram, continuaram. Então nós vamos perceber que, para aqueles que são da religião do livro, porque nós não somos a religião de um livro, que leem o Corão, Jesus é um profeta. Para os espíritas, Jesus é um espírito evoluído. Para as testemunhas de Jeová, ou seja, negam a divindade, negam que Jesus Cristo é o Senhor. E negando isso, eles negam a salvação, gente. Então não se engane, quando um testemunho de Jeová bate na sua porta e você acolhe, eu vou ouvir palavra de Deus. Não, você não vai ouvir palavra de Deus. Aquilo que você vai ouvir quando ele bate é heresia, é mentira. E o demônio é o pai da mentira. Eles se servem do livro sagrado, mas não contém ali a verdade, porque só a igreja, porque ela é ortodoxa na fé, tem a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura. Só a Igreja Católica tem a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura. E olha só, diante disso, Santo Atanásio só foi desferida sobre ele uma perseguição intensa. Ele foi exilado, ele foi viver lá na Alemanha, na época era chamado Trenes, né? Foi viver na Alemanha, onde futuramente nasceria lá Karl Marx, naquela região. Foi recebido pelo bispo São Maximiliano e lá continuou anunciando a verdade e fez um bem imenso para a fé do Ocidente, porque ele era do Oriente, da Igreja Oriental. Fez um bem imenso para a fé, para a Igreja do Ocidente, para a nossa realidade de fé. E olha só o tipo de cristãos, o tipo de católico que a gente precisa ter hoje. Porque foi feita uma grande acusação. Fizeram um concílio para acusar Santo Atanásio. E a primeira acusação, que uma mulher, que ele cometia pecado da impureza como mulher. Chamaram a mulher. E a mulher acusou e falou, pois bem, pois aponte Atanásio. Como ela não conhecia Atanásio, ela apontou para um outro. Falou, não era Atanásio, foi desmentido. Segunda acusação, no mesmo ato, que Santo Atanásio tinha assassinado um bispo, chamado Arsênio. Na acusação, diante da acusação, Santo Atanásio, sabendo das acusações, sabendo que nada tinha feito, da sua inocência, sabia onde estava o bispo, chamou o bispo, interrogou, interpelou cada um, vocês conhecem, em determinado momento, chamou o bispo entrou, e novamente aquela mentira foi desmascarada. Alcere foi exilado pelo imperador Constantino, e aqui que eu quero chegar, mas ele se submeteu, porque havia um decreto que não foi intervenção do imperador. O concílio foi promulgado, foi proclamado pelo imperador, mas a postura foi da igreja. E ele foi obediente. E aqui eu quero fazer um paralelo. A obediência é própria de quem conhece a doutrina. Porque quem não conhece a história, quem não conhece a doutrina, se manifesta como rebeldes. E aqui eu quero trazer agora uma frase do São Padre Pio. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Nós precisamos da igreja porque o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai dizer: a igreja é o sacramento universal da salvação. É por ela que Nosso Senhor dispensa os sacramentos. É esta igreja que possui todos os elementos necessários para a salvação das almas. Então, a igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. E detalhe, mesmo depois de inocente, foi inocentado. No leito de morte, na morte, o imperador
reconheceu a inocência de Atanásio e quase 50 anos depois que ele conseguiu retomar, voltar para a sua terra, que era Alexandria. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Porque ele está na verdade, ou estar com a verdade da fé católica, não nos faz melhores, nos faz responsáveis. E aí a frase de Santo Atanásio é: se o mundo é contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. Atanásio é contra o mundo. Então nós precisamos entrar num processo ou num momento de embate acerca dessas mentiras, falsificações da fé que são anunciados. Primeiro, vivendo a verdade. Exatamente. E como que eu vou viver a verdade? Estudando. Estudando o quê, Júlio? Bom, chegamos no centro da questão da ortodoxia. O credo. Eu creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo. Aquele credo que nós rezamos diante das nossas celebrações dominicais. Exatamente. É necessário que nós tenhamos hoje urgência de dar razão da nossa fé, porque senão seremos assaltados, sofreremos o ataque e muitos de nós, repito, muitos de nós nos perderemos por causa desses momentos. Conhecer a fé é algo urgente, especialmente nesse tempo. Esse tempo que se chama hoje. Por isso, é extremamente urgente que nós nos tornemos como os pequenos Atanásios. Lembrando, um gigante, um herói na fé, mas que foi tornado grande pela sua humildade e obediência. Qual é a nossa postura diante da igreja? Não é, eu não concordo. Não. Eu me recolho e me curvo diante da igreja que é mãe e mestra, da sua doutrina, da sua sabedoria milenar, que sofre a assistência do Espírito Santo e me ensina. É isso. É assim. Deus virá em socorro da sua igreja em cada momento. Foi ele quem prometeu que esta doutrina nunca sucumbirá ao ataque do inferno, ao ataque do maligno. Qual é o convite para hoje, Júlio? Crer como a igreja crê e crer porque a igreja crê. Rejeitar o que a igreja rejeita. Só que, infelizmente, há muitas vozes, e até mesmo dentro da igreja. E esse discurso não é meu. Estou agora tomando parte do discurso do cardeal Sará, que foi trazido aqui pelo nosso irmão. E como eu vou fazer isso? Primeiro, conhecendo a doutrina, eu não serei seduzido por essas artimanhas, distorções e adulterações da Sagrada Escritura, das palavras do magistério. Porque serei guardado. A fé católica é como um guarda-chuva. Eu estarei ali, protegido. Devolvo a palavra para você, meu irmão, e fique à vontade para continuar. Exatamente. E lembrando que essa postura de obediência, de recolhimento, ela em nenhum momento ela é uma postura pacifista. Né? Pacífica sim, pacifista não. Até porque o Papa Leão XIII dizia: os católicos nasceram para combater. Para o combate. Né? E não é à toa também que a nossa tradição ela nos mostra que existe a igreja gloriosa, aquela que está no céu, a padecente, que são as almas dos fiéis que padecem no purgatório, e nós somos a igreja militante, aquela que milita, aquela que luta, né? Pode até parecer a palavra militante hoje ter um sentido bem pejorativo, mas não, essa é a definição da igreja, é a igreja militante, é aquela que está aqui na terra, lutando não somente contra homens de carne, mas principalmente contra as potestades e os principados, em busca de chegar à salvação. Por isso que muitas vezes a gente não pode
confundir isso que o Júlio bem falou, obediência com subserviência. Recolhimento com comodismo, porque muitos podem dizer, não, eu não quero me envolver com isso. Não, aí nem age, nem reza, e ainda atrapalha quem deseja fazer isso. Aí, meu irmão, eu sinto muito dizer, mas você não está querendo aquilo que Santo Inácio de Loyola também dizia, sentir com a eclésia. Você não está querendo sentir com a igreja. Você está querendo ser um sentimentalista dentro da igreja. E a fé não é sentimentalismo, já dizia Bento XVI. Né? Fé não é sentimentalismo. Né? Fé é um amor concreto, aquele que dá a vida. Jesus não foi um sentimentalista. Ele foi um homem viril que deu a sua vida, o seu sangue, pela salvação da humanidade. Então, assim também deve ser a nossa postura. Né? Diante de tantos ataques, diante de tantas outras coisas que se levantam, claro, a nossa postura de obediência, ela muitas vezes vai requerer o nosso silêncio, principalmente naquilo que não temos o profundo conhecimento. Né? Eu sempre coloco que há assuntos em que nós, principalmente como leigos, a própria igreja ela nos incita a isso. Nós temos que participar, nós temos que atuar dentro da igreja. Mas nós temos que conhecer até que ponto nós podemos ir. O leigo ele não vai se sobrepor ao padre, o leigo ele não vai se sobrepor à autoridade eclesiástica. Infelizmente, Júlio, nós vivemos um tempo tão às avessas que você vê leigos que têm um conhecimento maior do que os próprios sacerdotes. Isso é fato, isso não é escandaloso não, isso é fato. Lamentável, mas é fato. Mas nem isso nos coloca em uma condição superior à autoridade. Por quê? Porque aquela autoridade, mesmo sem um vasto conhecimento, foi ela que recebeu a sucessão dos apóstolos. Foi ela que recebeu o sacramento da ordem. E se nós colocássemos conhecimento, sabedoria como um pressuposto, nós iríamos renegar prontamente São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Porque São João Maria Vianney, inclusive, no momento em que ele foi indagado lá pelo bispo, né, que o bispo falou que ele não tinha conhecimento, ele disse, se Sansão fez o que fez com a arcada de um burro, o que é que Deus não fará com o burro inteiro? O burro inteiro. São José de Cupertino também, outro, né? Exatamente, e veja, foi mandado para Armas, e lá ele incendiou aquela cidade e virou um luzeiro para o mundo. O que é que Santo Curadários fazia? Pregava a ortodoxia da fé, o evangelho, confessava e administrava os demais sacramentos. Ou seja, e aí nós podemos parar para pensar, às vezes você pensa assim, meu Deus, mas eu não tenho esse conhecimento, mas eu ainda não consegui isso, eu ainda não tenho assim algo dentro da igreja. Calma, eu até coloquei em um post essa semana no nosso canal, né, o cardeal da Tchecoslováquia, František Tomášek, dizia, quem sofre com a igreja faz tudo. Né? Quem trabalha dentro da igreja faz um pouco. Né? Vamos reformular, quem prega faz um pouco. Quem tem um apostolado faz mais um pouquinho, mas quem sofre com a igreja, né? E Dom Viganò disse essa semana que a postura do católico hoje é estar diante da cruz, contemplando a paixão da sua igreja, né? Se a igreja hoje ela vive uma paixão, né? Ela vive um momento em que ela está sendo duramente castigada, podemos dizer assim, que ela está vivendo o seu calvário, a nossa postura não deve ser daqueles que gritam, mas deve ser a de Maria Santíssima e dos apóstolos, que estão ali fiéis a Cristo, contemplando o seu sofrimento, mas crendo na promessa de que ao terceiro dia ele ressuscitará. A barca de Pedro, como dizia Bento XVI, nesses tempos ela é solapada, mas ela
continuará firme até o fim dos tempos, porque é promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Agora, nós, retomando aquilo que nós dissemos no início, nós temos uma decisão a tomar. Né? Quando Cristo voltar, quando a igreja triunfar, quando o Imaculado Coração de Maria triunfar, juntamente com o Imaculado Coração de Jesus, de que lado nós estaremos? Né? Então, tudo isso deve mover a nossa fé, deve mover a nossa alma, deve mover a nossa razão. A partir de hoje, se eu não faço, fazê-lo. Se eu já faço, fazê-lo com mais piedade. Né? Aquilo que eu falei, rezar e estudar, não fazer somente uma coisa, deixando a outra de lado, mas também não fazer de uma idolatria. Né? E diante de todas essas coisas que a gente está vendo hoje, né, a nossa postura deve ser o silêncio. Claro, não aquele silêncio dos pântanos, porque tem um silêncio que é totalmente pérfido. Né? Se a gente olhar o pântano, ele está muito silencioso, mas ali só há coisas podres. Eu costumo dizer que o silêncio do católico é o silêncio do sacrário. Porque o sacrário está ali silencioso, mas dentro dele há vida. Não o silêncio do sepulcro, que ali também está silencioso, mas dentro dele só há morte. Então, nós devemos saber silenciar, devemos saber falar. E quando falar, falarmos com sabedoria. Escutarmos mais ainda, principalmente, né, as nossas autoridades, principalmente aqueles que nos apontam o caminho certo, porque saibam, aí retoma aquilo também, há muitas vozes, e isso aí já foi dito pelo próprio Cristo. Virão falsos profetas, há muitas vozes distorcidas, distoantes, que podem até maquiar a doutrina da igreja de algo bom. Não, mas isso vai fazer você se sentir melhor. Não, mas isso é só um novo entendimento, é uma novidade. Cuidado com as novidades. O Espírito é aquele que faz nova todas as coisas. Mas dentro do aspecto da fé, o Espírito Santo, ele mantém sempre novo aquilo que já existe. Ele não sai criando uma novidadezinha, como se fosse uma indústria que hoje cria um produto, amanhã cria outro, como se fosse um celular que, eita, eu tenho que dar um upgrade aqui, eu tenho que fazer o mais moderno. Não. O Espírito Santo, ele mantém renovada aquilo que já existe. Ele renova a face da terra. Ele renova a face da terra. A face, ela não deixa de existir, mas ela vai sendo renovada a cada dia, para num dia chegarmos ao céu com ela. Já pensou se o Espírito Santo, vamos ser hereges por um minuto aqui, Deus nos livre, mas já pensou se o Espírito Santo dizimasse tudo que foi ensinado até determinada época e agora vamos criar tudo novo? Então aquelas pessoas que vivenciaram aquilo para trás seriam totalmente condenadas a não viver o que esta época vive, ou então nós não nos lembraremos daquilo que existiu. Né? Os santos não seriam mais santos, então? Os santos não seriam mais santos, então até certo ponto, de algum ponto para cá, e você entende o que eu estou dizendo, e quem está se perceber vai dizer, então pronto, se de um certo ponto para cá não existe o Espírito Santo, então eu não sou batizado, você não é batizado, nós estamos no adultério porque o nosso matrimônio não foi válido, nossos filhos não foram batizados, então, não sei. Nós não podemos conceber dessa forma. Né? O Espírito Santo, ele vem e vai nos assistir desde lá no Gênesis, quando o Espírito pairava, né, sobre o vazio, e junto com o Pai e o Filho constituíram o mundo. Esse mesmo Espírito Santo que com o Pai e o Filho constituíram o mundo que hoje nós conhecemos, é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo que já constituíram a eternidade para a qual nós caminhamos. Então, nós estamos apenas neste lapso de tempo, nesse brevíssimo segundo, como dizia Santa Teresinha, né? Neste vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, percorrendo este mar e sabendo que somente dentro da barca de Pedro nós alcançaremos esta salvação, nós faremos esta travessia. Fora dela, só são botes e são furados.
Verdade. E aqui já quero entrar no processo de finalização, conclusão do nosso momento. Para quê? Bom, você nos acompanhou, você nos viu falando agora, trazendo elementos da tradição da igreja. E olha só, é muito importante o seguinte, claro que talvez você não consiga ter acesso inicialmente a esses elementos da história da igreja. Mas se você que entrou nessa live pelo meu, sendo alguém que me segue, quero te convidar a também seguir agora o perfil do Educar para o Céu. É um apostolado que continuamente está postando conteúdo, ensinamentos que apontam fontes, autores, que estão ali ligados à realidade quem tem a autoridade de ensinar na igreja. Então, seguir o perfil do Educar para o Céu e participar, colher, beber desta fonte que eles sempre apontam e mostram para nós. Mas nós temos alguns momentos da história da igreja onde a honestidade intelectual proporciona verdadeiras conversões. Eu quero te lembrar daquilo que vai dizer, por exemplo, no ano de 1843, onde o cardeal John Henry Newman, que futuramente depois se tornaria cardeal, mas ele era um sacerdote anglicano. E ele se converteu. No ano 2000, Alex Jones foi recebido na Igreja Católica, e não sozinho, mas com uma congregação protestante pela qual ele já era pastor por 40 anos. Depois, e olha o que ele ensinava, viu? Ele ensinava que a Igreja Católica era uma seita, a prostituta da Babilônia. Alguém já ouviu isso? Esses ataques? Que o Papa era o anticristo. E ele propôs, olha que experiência, olha que interessante. Como é que se deu essa conversão? Ele propôs para a sua congregação, que é assim que eles chamam lá nos Estados Unidos, experimentar um culto religioso que se aproximasse da igreja primitiva, do século I. E ele passou a estudar a igreja primitiva, aquilo que nós chamamos de patrística, que nós falamos aqui agora. Santo Atanásio, Clemente Romano, Eusébio de Cesareia, Inácio de Antioquia, Clemente Romano. E depois foram percebendo que nesse caminho que ele foi fazendo, voltar ao culto dos primeiros séculos, ele já estava reproduzindo aquilo que os católicos de hoje vivem. Ele aceitou a fé católica. E aqui eu quero colocar que não foi sozinho, viu? Não são episódios isolados. Depois nós temos Graham Leonardo, que é um bispo anglicano, Michel Viau, que é um bispo luterano francês, Scott Hahn, que era um pastor americano, Jimmy Akin, que era um pastor, Marcus Grode, também um pastor, Ulf Elkman, que era um pastor luterano na Suécia, Fernando Casanova, que era um pastor espanhol. Por quê? E o que acontece? Estudando a igreja primitiva, a história da igreja, os padres da igreja. E como vamos falar, todos aqueles que voltam à igreja primitiva, ao estudo, com honestidade intelectual, eles podem até não fazer uma adesão imediata da fé, mas eles se questionam verdadeiramente e os seus argumentos ou aqueles pressupostos, eles caem por terra. Por quê? Porque a igreja, ela é a igreja de Jesus. É ela a guardiã da doutrina, é ela a grande testemunha da ressurreição, é ela a grande obra, a obra-prima do Cristo. É ela a extensão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. É ela que está sendo
pelo Espírito Santo, ornada de beleza e santidade, para se encontrar com o esposo definitivo. Estudar a fé, ter acesso às realidades da fé, é necessário para a salvação das almas. E isso que nós estamos falando aqui com você, para você, arde em nosso coração. Talvez você já tenha ouvido algum pregador falar assim: será que eu tinha coisa melhor para fazer, mas eu estou aqui? Eu tenho que dizer o contrário. Não havia coisa melhor para fazer se não estar aqui. Não havia coisa melhor para fazer se não estar aqui. Por quê? Porque essa é a nossa vida. Isso é o que arde em nosso coração. A verdade que nós recebemos da igreja, nós testemunhamos e queremos fazer chegar ao teu coração. Quero finalizar a minha participação e depois transmitir para que o nosso irmão possa fazer a sua conclusão e depois rezar por nós. Mas quero pegar agora aquilo que nosso Senhor vai dizer ao nosso primeiro Papa. Confirma os teus irmãos na fé. A igreja, pelo ministério petrino, tem a autoridade de confirmar os irmãos na fé. Nós somos confirmados na fé. E mais, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu pela autoridade da igreja. Mas aquilo também que é ligado na terra é ligado no céu. Eu quero te convidar, neste exato momento, para que você possa tomar uma decisão. Tem uma homilia agora do padre Overlan que ele falou: católico é católico. A se assumir como um católico. Não como alguém que professa a fé de acordo para onde o vento sopra. Não. Exatamente. Porque o vento sopra contra a sã e verdadeira doutrina. Mas que você se torne um homem e uma mulher resistente, fiel, firme. Ser firme e corajoso, como vai dizer lá no livro de Josué, capítulo 1. Ser firme e corajoso, para que nosso Senhor possa encontrar um espaço favorável para realizar a partir de você a obra santificadora sua e do mundo, confirmando pela igreja os irmãos. Passo a passar a palavra mais uma vez para você, meu irmão. Faça as suas considerações e, se puder, conclua esse momento rezando por nós que estamos aqui. Joia. Gostaria de agradecer, né, pelo convite, Júlio, né, a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Uma grande alegria poder compartilhar esse momento. E como nós estávamos falando dos padres da igreja, dos padres do deserto, né, dentro disso que o Júlio já foi indicando agora ao final, né, a gente pode até perceber que, ou pode achar que nós estamos lutando em vão, ou que Deus não está olhando, ou que em algum momento nós nos sentimos abandonados. E aí eu me recordo de Santo Antão, quando na sua luta contra os demônios ele lutou e clamava o Senhor e lutava. Quando ele finalmente venceu, o Senhor apareceu para ele e ele pergunta: Senhor, onde tu estavas? E Jesus disse: Antão, eu estava te olhando lutar. Estava vendo você combater. Deus, ele não está alheio à situação da igreja. Por mais difícil que ela esteja, Deus não está alheio à situação da nossa sociedade. Por mais que a gente ache que a coisa está sem jeito, nada escapa ao querer de Deus, ao olhar de Deus. Então, Deus, ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, né? E uma promessa de Deus, ela não é em vão, né? Ela é irrevogável. Então, que cada um de nós possamos, né, ao final desta live, ter essa convicção: Deus está conosco. Agora nós precisamos tomar uma firme decisão e firmar um grande propósito. Eu quero estar com Ele
E estar com Deus, estar com Cristo, é estar com a igreja, é estar com os santos, é estar com Nossa Senhora, é estar com a nossa devoção ao Santo Rosário, é estar com a nossa vida de oração. Porque não adianta você dizer, Senhor, eu quero estar contigo, mas aí eu não quero isso, eu não quero aquilo, aquilo que Santo Agostinho diz. A gente não pode escolher só a parte que nos agrada. Ou escolhemos o todo, ou não escolhemos nada. Um corpo, ele não é um corpo sem a cabeça. Se eu desejo estar no corpo, eu não vou fazer parte de um monstro sem cabeça. Se eu estou no corpo, eu devo amar, obedecer a cabeça deste corpo. Né? E a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. E para finalizarmos, nada melhor do que remetermos ao credo dos apóstolos, né? E encerrarmos este momento rezando o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé. Razão de nossa alegria em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez agora eu quero agradecer a sua disponibilidade. É uma grande satisfação te conhecer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma bênção de Deus. Quero me colocar também à sua disposição, né? O nosso apostolado. Estamos retomando, né? Já de um tempo para cá, mas graças a Deus nós está tendo uma resposta muito boa da participação e acolhimento dos nossos irmãos que já conheciam nossa trajetória ao longo do tempo, né? Viajando, a vida missionária. Estou à disposição. Quero te convidar também, você que está nos acompanhando, nós estamos com uma promoção. Está vindo aí a Quaresma de São Miguel, momento de oração que foi ensinado por São Francisco de Assis. Então a família franciscana vivia com profunda piedade esse momento de batalha espiritual. E parceria com a loja, né, de artigos religiosos, Agnus Dei, aqui de Palmas, nós vamos sortear no dia 2 de agosto, um kit da Quaresma de São Miguel. Então você vai lá, na postagem que está aqui no meu perfil, leia a postagem, tem lá todas as regras de como participar, e no dia 2 nós vamos sortear esse kit para que você possa viver esse tempo de uma devoção antiquíssima, mas de frutos de santidade, de conversão. Então não deixe de passar lá. Também quero, mais uma vez, convidar você a que não segue, a seguir o perfil que Educar para o Céu. É muito importante os ensinamentos, as frases dos santos, os ensinamentos ali do magistério, né, dos cardeais, do bispo. E lembrar agora, ele que iniciou o ensinamento dessa noite, inspirando o próprio cardeal Sará, sobre um livro que é um dos meus prediletos dele, que chama-se Ou Deus ou Nada. Estamos no momento, numa fase da história do mundo, onde é necessário, como ensina Santa Teresa d'Ávila, tomar uma decisão. Então agora, ou Deus ou nada. Ou nada. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu apostolado. Amém. Um forte abraço aí à sua esposa, Marta, o seu filho, Tobias. Que os anjos que estão no céu possam interceder por essa família missionária. Amém. Que possa guardar também a minha casa. E a cada um de você que acompanhou a nossa live. Preparamos o conteúdo, mas nada foi combinado. Então que nosso Senhor, sobre o auxílio, a proteção, a poderosa intercessão da Virgem Maria, com também o patrocínio do glorioso São José, possa visitar a sua casa agora e derramar as graças do céu para que o seu coração
possa estar inflamado de amor por nosso Senhor Jesus Cristo e amá-lo acima de todas as coisas. Que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite, uma santa semana. Amém. Continue acompanhando A nosso todos apostolado. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.